E a fraternidade, nós pedimos tratamento, só estou concluindo, pedimos tratamento igualitário. Então a prefeitura já sabe de tudo, e a minha pergunta é só uma. Como é que a prefeitura se posiciona a respeito de todos esses fatos aqui relatados? Pronto, CFB. Muito obrigado. Por favor. Eu vou descontar o tempo dela no seu, tá bom? Pode não? Então tá bom, então. Agora eu vou conversar com a senhora Hilda. Bom dia para a mesa. Bom dia para todos do plenário. Eu queria agradecer, à casa por essa audiência, que é uma audiência muito rica para essas duas categorias, e queria contribuir aqui com alguns dados que eu trouxe, inclusive vou citar alguns dados aqui, porque muito se fala aqui enquanto uma categoria vai custar para os cofres públicos. Tudo que uma categoria almeja e sonha é uma mudança de regime, é uma inclusão no plano de carreira, aí tem que ter as continhas e se fala o impacto financeiro. Mas é importante também, quando a gente pensa no impacto financeiro, que também que a gente tenha dados do que essa categoria, no seu exercício de trabalho, contribui para esse município. E eu vou trazer para vocês alguns dados aqui, e gostaria que a secretaria, ao apresentar a sua proposta, que fizesse um equilíbrio. Porque é muito fácil a gente ter um paciente lá no hospital sendo tratado por uma dengue, gastando aí com leito de CTI e UTI, enquanto a gente tem toda uma equipe em campo fazendo ações de promoção e de prevenção no combate à dengue. Então é importante que haja um equilíbrio também das despesas, do custo saúde com o paciente e também com o funcionário, porque muitas vezes se discute o quanto esse funcionário vai custar, o quanto ele vai dar de impacto em cima de uma previdência. E é necessário, e tem dados muito bacanas, gente, e essa categoria que está aqui hoje está de parabéns, porque essa categoria tem feito um trabalho muito bacana para a nossa cidade. Quando a colega fala que os dados não aparecem, eles estão todos no relatório que se chama Relatório de Gestão Anual de 2011. Inclusive está aqui, em 2011, essa categoria teve uma redução de 97% do número de casos de dengue no nosso município, comparado com 2010. Ou seja, nós tivemos 1.568 casos confirmados em 2011. Em 2010, nós tivemos essa redução de 97%. Vocês visitaram cerca de 35 mil imóveis nas 9 regionais de BH, fazendo borrifações. Em 2010, 66.801. Em 2011, vocês fizeram 87.514 borrifações. Cirurgias de cães e gatos, 10.985 em 2010. 2011, 14.203. E com isso, a gente conseguiu que Belo Horizonte, no ano de 2011, não tivesse nenhum óbito por dengue. Então, são ações que essa categoria faz em campo, com toda essa dificuldade de colocar aí, que a gente sabe que os PAs, a infraestrutura está ruim, com toda essa falta de EPI, essa categoria faz um trabalho muito importante para a nossa cidade. E queria colocar aqui também os agentes comunitários de saúde, que se pegar também os dados da mortalidade infantil, a mortalidade materna na nossa cidade, lá de 1993, que não existia o agente comunitário, e olhar hoje, nós estamos aí com a taxa na faixa de 11%, 11,6%, a gente tinha 34%. Então é preciso que também, que na hora que sente para poder ver o impacto, porque a gente tem uma cidade, uma epidemia de dengue numa cidade, gente, com certeza muitas vidas serão ceifadas. E quando a gente tem uma equipe em campo, quando tem o agente comunitário de saúde visitando as casas das nossas famílias, visitando as residências, fazendo um trabalho de promoção e prevenção como é feito por esses agentes em campos, com certeza, muitas vidas estão sendo protegidas. Então é importante essa inclusão desses trabalhadores no plano de carreira da saúde, porque não resta nenhuma dúvida. Alguém aqui tem dúvida que esses trabalhadores são da equipe da saúde? Alguns de vocês aqui têm dúvida, gente? Não. Então, gente, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado, porque ações e promoções de prevenção de saúde estão sendo feitas no dia a dia. Ninguém tem dúvida que o principal elo de ligação do agente comunitário de saúde é na saúde da família. Ele é o principal elo da equipe de saúde da família, porque é ele que vai até lá na favela, é ele que traz o problema para os profissionais das equipes. Então é necessário que se estude, que se faça um estudo, um diferente impacto financeiro, mas que olhe também o que eles trazem de retorno para o nosso município, que com certeza esse retorno é muito maior do que o impacto que eles vão trazer em uma folha de pagamento para a nossa cidade. E queria também, como já foi dada a notícia aqui, mas fui informada aqui hoje pelo secretário adjunto, doutor Fabiano, que é uma vitória também para essa categoria e para nós também da entidade Sindibel, que foi uma luta e a mobilização da categoria, que foi publicado no DON de hoje, a alteração do Vale Refeição para Alimentação, a partir do dia 10 de maio, parece. O Fabiano vai explicar direitinho, mas foi uma vitória.
E queria registrar aqui também que essa categoria tem que continuar unida, mobilizada, que com certeza nós vamos sair vitoriosos também de um plano de carreira e numa mudança de regime. É preciso que essa categoria mostre mais uma vez que a mobilização e a luta de vocês faz a gente ser vitoriosos. Amém, obrigado. Agora, para fechar, não mais que 3 minutos, senhor Elbert Teixeira. Bom dia à mesa, né? Bom dia, quase boa tarde, né? Porque já está chegando a hora do almoço. Eu gostaria de cumprimentar a todos, né? O ilustre representante do Ministério do Trabalho, o pessoal representante da Prefeitura de Belo Horizonte e os nossos vereadores que representam o nosso Poder Legislativo, entendeu? E dar um sentimento de alegria de estar vendo hoje o nosso vereador Hugo Tomé de volta a casa, porque também é um guerreiro, entre tantos que tem dentro dessa casa, o Irã e todos, tá? Agora, o que gostaria de ser falado é o seguinte: a gente tem audiências, e resultado zero. Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou vendo a questão do ticket de vocês e tal, quanto tempo que levou para ser resolvido? É a mesma marca? É uma marca aceita em qualquer lugar? É uma marca que aceita? Porque, por exemplo, lá na Sudecap, onde eu trabalho, é o meu local, o que acontece? A gente tinha um exemplo de uma coisa que não tem muito a ver. A gente tinha um plano de saúde, aí o que aconteceu? Na mudança de governo, tiraram o plano de saúde, colocaram um plano falido, que não aceita lugar nenhum, que a gente pega o livrinho para poder comparar, para poder ligar. Quando chega no livrinho, o nome da clínica, dos lugares estão lá, mas quando a gente chega na clínica, ela já foi desconveniada porque o convênio está falido. E agora, de novo, fizeram a recontratação do mesmo plano por mais 6 meses, um plano falido. Então, a questão do TIT de vocês, resta ver também se é uma empresa idônea que aceita em qualquer lugar, tá? Porque está sujeito a andar e chegar nos lugares nenhum aceitar. Ainda tem que ser pensado isso. Na Sudecap, vou falar, calma, isso aqui é só para poder mostrar que não adianta só a gente chegar também e falar, porque a gente está querendo aqui, nesse momento, estar cobrando um compromisso, tanto com vocês quanto com o restante, porque o que acontece? A gente vê a situação de vocês, a CE e a CS, a gente encara ela como a situação dos trabalhadores mais sofridos dentro da prefeitura, porque atualmente vocês ainda não têm, como se diz, um pé fixo na casa. Porque não tem um plano de carreira, não tem nada. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí. Mas, o que adianta? Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando que não tem nada, sendo que os representantes do governo que aqui vêm também não posicionam em estar fazendo nada. Você entendeu? E a gente já está cansando dessa questão de oba-oba, sabe? Oba-oba, de fazer montante de pessoas para poder correr atrás e tal, e não ter um compromisso, você entendeu? Do governo em estar fazendo. Então, o que a gente quer cobrar é um compromisso de pegar e fazer. Porque, até então, mesmo na questão dos planos de carreiras, das coisas todas que estão para acontecer, a gente sabe que esse ano provavelmente não vai acontecer nada, por causa do período eleitoral. Então, a gente vê que é uma coisa que a gente está fazendo um movimento que, pelo menos no mínimo, um compromisso a gente tem que ter. Um compromisso de que quem vai cumprir e vai honrar com a palavra, porque não adianta chegar e dar uma palavra e depois não honrar com essa palavra. E a gente quer isso, a gente quer que honre com a palavra. E eu gostaria de estar fechando a minha fala aqui para os ilustres representantes do governo, para poder levar uma frase que eu li um tempo atrás, sabe? Há um pouco tempo atrás, eu vi uma frase que fala assim, ó: aquilo que fazemos por nós morre conosco. Aquilo que fazemos para o povo e para o mundo se torna imortal. Que assim seja. Tomara que se imortalize com a dignidade. Muito obrigado, Elber. Agora nós vamos estar ouvindo agora a parte do governo,
né, eu queria silêncio, né, até para a gente poder questionar posteriormente. Vamos estar ouvindo aqui o senhor Gleison Pereira de Souza, secretário municipal adjunto de Recursos Humanos, representando o secretário José Costa Valadão. Bem, eu já cumprimentei a mesa, cumprimentei a todos os presentes. Dá para ouvir? Mais ou menos? Tá bom. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, se não estiver ouvindo, aí vocês me falam, por favor. Nós estamos falando aqui de 3 grandes grupos, né? Eu fiz uma separação aqui mais para nível de entendimento, para efeito didático. Nós temos os ACEs e OCS, que é o foco desse trabalho de hoje, dessa audiência, desse debate dessa manhã. São em torno de um pouco menos de 4.000 pessoas. Temos também, dentro do grupo seletista, né, dentro desse tema seletista, temos aqueles que não optaram pelo regime jurídico único, que foi fruto de uma audiência passada, em que vários de vocês estiveram presentes. E temos ainda dentro desse tema, desse grande tema seletistas, o pessoal da SLU, da SUDECAP e também um grupo importante no HUB. Então nós estamos falando de 3 grupos dentro desse tema seletista. E enfrentar essa situação não é uma tarefa simples, é um tema complexo. Acho que também por tudo que foi exposto aqui, seja pela mesa, seja pelo pessoal que falou agora há pouco, não é uma situação simples. O modelo que está posto hoje, ele está sustentado naturalmente em cima de alguns pilares, né, em cima de algumas diretrizes. Ele foi construído naturalmente em cima de uma lógica que vem se perpetuando aí ao longo de alguns anos, seja o caso mais recente dos ACE e ACS, que é o modelo de 2008, seja o caso do pessoal estatutário, que aí é um período bem mais longo, né? Então, tratar desse modelo, discutir esse modelo, avaliar alternativas para sua eventual revisão, não é uma tarefa simples, por óbvio, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. E tem 2 aspectos, há vários aspectos a serem considerados. E há 2 em particular que eu queria trabalhar, comentar um pouco aqui hoje. Um é um aspecto jurídico, que é óbvio, natural, e que tem que ser considerado, avaliado, aprofundado nos seus diversos aspectos, impactos reais, potenciais, diretos e indiretos. Tem um outro aspecto que é importantíssimo, sempre foi, e agora ele assume um caráter muito peculiar, que é o aspecto do impacto atuarial. Além do impacto financeiro, que a gente já fala, né, usualmente, há também o aspecto do impacto atuarial. Por que que esse tema ele ganha uma representatividade grande? E aí, para lembrar, no final do ano passado, nós foi aprovada aqui por essa casa, a Lei 10.362, que reestrutura o regime próprio de previdência da Prefeitura de Belo Horizonte, dos servidores públicos da Prefeitura de Belo Horizonte. E ela, acho que é de conhecimento de todos, se promoveu uma segmentação de grupos. Aqueles que ingressaram no serviço público, detentores de carga efetiva até a publicação da lei, portanto até 31 de dezembro de 2011, e aqueles que ingressaram na prefeitura, detentores de carga efetiva, a partir de 31 de dezembro de 2011. Para o primeiro grupo, um fundo financeiro, onde há contribuição, mas que os déficits, e é um fundo deficitário, por isso um fundo financeiro, as diferenças são alocadas pelo Tesouro, e isso até a extinção desse fundo. Foi criado um fundo previdenciário, e o pressuposto, a lógica desse movimento é que esse fundo ele seja sustentável ao longo do tempo. Ele seja baseado em cálculos financeiros, atuariais, numa composição, numa equação lógica entre valor de contribuição e valor de benefício, que garanta a sua perenidade, o seu equilíbrio ao longo do tempo, para que os benefícios futuros sejam pagos sem maiores dificuldades. Pois bem, o artigo 110 da Lei 10.362 trata dessa criação desses 2 grupos, com o fundo previdenciário, como eu falei, e há uma unidade gestora única e um conselho de administração que é responsável pela deliberação superior da Previdência, em particular da Previdência daqueles que ingressaram a partir da publicação da lei. O que nós temos que fazer? Temos que fazer e vamos fazer um cálculo atuarial das diversas hipóteses. E um cálculo atuarial para que seja útil, para que seja importante,